Doutora Andréia, vamos supor que eu esteja fazendo uma dieta. Quais são as vitaminas que não podem faltar, que a gente tem que dar aí uma atenção maior? Olha, eu estava até outro dia verificando, né, eu estava vendo um artigo que vinha falando sobre a importância, né, de tudo que a gente tem no organismo, e você deve ter ouvido falar, a gente fala muito hoje de composto bioativo, a gente fala muito de nutrientes que são essenciais e que a gente precisa estar ali. É óbvio, Mila, que se você tiver uma alimentação muito bem equilibrada, muito bem balanceada, dificilmente você vai precisar repor alguma coisa extra. Então, pelo alimento, se eu consigo usar. Hoje até a gente tem falado muito, a gente preconiza muito a dieta mediterrânea, né, que a gente acha que é um tipo de alimentação que você tem uma linearidade dos nutrientes, sem muitas restrições, porque há a possibilidade do consumo de proteína animal, sem exagerar, ele prioriza mais os frutos do mar, as oleaginosas, o azeite, né? E com isso você tem um pool de vitaminas e minerais muito interessante. Mas a questão é se você consegue, num dia a dia, consumir todas as refeições com todos esses fitoquímicos e nutrientes. Porque, às vezes, por mais que a gente seja disciplinado, a gente não consegue, você concorda? É. Por exemplo, hoje você está em casa, vamos supor que está fazendo um dia de gravação. Você está aí focada, entrevistando a gente. Quantas refeições você fez? O que você consumiu hoje o dia inteiro, de acordo com o teu dia de trabalho? Então, às vezes não é nem porque você não queira, você, em um determinado momento, você ficou mais focado numa coisa, e aí durante o dia você mantém mais difícil. Então, o que eu acho muito importante, né? Eu acho que até algumas duplas são importantes. As vitaminas do complexo B, que você tem muito é, em alimentos, a gente usa muito, né? As frutas, os vegetais são grandes fontes de vitamina do complexo B. É, vitaminas como zinco e selênio, que a gente encontra muito nas castanhas, nozes, oleaginosas, aí vem os alimentos de origem animal. A dupla vitamina D e cálcio, porque vitamina D e cálcio, a vitamina D hoje é considerada hormônio, né? E ela tem múltiplas funções no organismo, não só com relação à osteopenia, osteoporose, como era antigamente, né? Mas como anti-inflamatório, uma ação hormonal, para regular até algumas questões relacionadas à menopausa. A vitamina D é um capítulo à parte. Vitamina C e ferro, que é a dupla também que anda ali junto por questões de biodisponibilidade. Magnésio, para mim, é um mineral que não pode faltar, né? E o magnésio, ele modula muito a questão da pressão arterial, ele melhora muito as questões das câimbras, ele melhora muito a qualidade de sono. E aí você tem várias formas de apresentação do magnésio, não estou falando cloreto de magnésio, não, estou falando magnésio de malato, trionato, tem várias formas que a gente pode utilizar. E magnésio você encontra muito em chocolate amargo, você encontra nas sementes, semente de abóbora é uma excelente fonte, Delícia, abacate, nozes. Se demais. você, até porque se você vê, por exemplo, o zinco também você tem nessas fontes. Então, se a gente foca numa alimentação com mais frutas, com mais raízes, com mais sementes, você pega grande parte dessas vitaminas e minerais. Claro que você pode ter a concentração de uma mais em um alimento ou outro, mas de um modo geral você atende. Outra que também a gente não pode esquecer é a B12, né? Que tem uma ação muito neurocognitiva, e a carência leva às vezes a câimbras, lapsos de memória, então a B12 é um alimento que a gente precisa ter atenção. A B12 tem mais em fontes de origem animal. E aí, por que nos preocupa? Porque às vezes você tem hoje também, num contraponto, ao mesmo tempo que tem uma geração que é muito focada na alimentação mais industrializada, mais processada, a gente tem hoje um grupo que prefere muito uma alimentação natural. Você sabe disso, que é uma geração já de veganos, né? Nem vegetarianos, veganos. Como é que os Aqui, eu moro veganos aqui. fazem? Pode fazer suplementação, por exemplo, porque a B12 ela é encontrada na carne. Eles podem fazer suplementação que está tudo tranquilo. Aí os que são, por exemplo, vegetarianos restritos ou veganos, né? Naturalmente, às vezes, eles optam no consumo das algas, algumas pessoas optam por ali, mas mesmo assim a gente tem que ver a questão da absorção, biodisponibilidade, que a B12 é uma vitamina muito, muito concentrada em alimento de origem animal, fígado, carne, víscera, então é difícil você conseguir um alimento fonte, mesmo que seja via alga, manter aquele nível. Se não mantém, você tem a B12 sublingual, que é a metilcobalamina, que é a forma mais ativa da B12, e aí tem também para os veganos um serviço que você oferece esse tipo de suplemento também com a característica vegana, né? Que é um rótulo limpo,
que não tem nenhum tipo de aditivo, que tem todas aquelas práticas, né, que são importantes para esse público, e às vezes eu prescrevo a B12 sublingual. Um outro que não chega a ser assim, vitamina A também, eu acho importante porque está muito relacionada à parte de imunidade, fertilidade, visão, né? A gente não pode esquecer também, é outra que você encontra na manteiga, ovos. Então, às vezes, a gente optar por uma alimentação X ou Y, se não for com muita consciência, Mila, aí você corre no risco de ter carência de micronutrientes, vitamina e mineral, que é o que a gente está falando. Às vezes você não vai ter carência do carbo, às vezes você não vai ter carência da proteína, porque você vai equilibrar isso. Mas dos micro, porque até numa alimentação onívora, a gente tem, dependendo do que você coma, da periodicidade, dos horários. Outro dia eu estava observando carências assim muito pontuais em mim, tipo minha unha mais esfoliadinha, quebrando trepa. Como eu já estou na pré-menopausa, eu falei, tem a questão hormonal, né? Tem outras coisas que já vão entrando ali. Então, eu hoje, por questões de modulação, eu uso muito o ômega 3, que eu gosto muito. Eu acho que o ômega é um alimento, né, um nutriente que a gente encontra nos peixes, a gente encontra até na linhaça, só que nos alimentos vegetais você tem a questão da conversão, no peixe ele já vem pronto. Mas quando eu uso, às vezes eu prefiro modular porque eu quero um efeito específico daquele nutriente. Um dos alimentos que eu acho, um dos suplementos, na verdade, né, que eu gosto e que eu utilizo muito é a cúrcuma. Você pode usar como tempero na alimentação normal, todo dia. Algumas pessoas utilizam sob forma de cápsula, como eu vinha falando, eu prefiro mais ele suplementado, porque, na verdade, quando a gente compra numa loja de produto natural, a gente nunca sabe a procedência, quanto tempo ele ficou exposto, está misturado com alguma outra coisa. Então, quando eu penso em dose, em modulação, em objetivo de tratamento, porque ela tem uma ação anti-inflamatória junto com o ômega 3, para a gente manter aquele nível ali o tempo inteiro, eu prefiro mais usar em forma de cápsula. Porque é o que a gente falou, né, Mila? Não é todo dia, às vezes, você quer comer cúrcuma, não é em todas as refeições que você vai querer acrescentar. Então, acaba que, às vezes, para algumas pessoas também eu acho que isso deve ser conversado. Tudo que a gente vai prescrever, tudo que a gente vai indicar, existe a questão do custo, né? Existe a questão do benefício daquele alimento, da disponibilidade da pessoa em utilizar ou não, e você vai ajustando dentro da percepção de cada um, né, em relação à preferência e o que a gente pode aí otimizar.